E aí, meu povo, curtiram as aulas do GeoGebra? Estamos de volta aqui no nosso quadro, tá? Para recapitular o que vimos lá com o GeoGebra, beleza? O que a gente viu com o GeoGebra? Basicamente, construção de gráficos, a gente viu alguns comportamentos importantes para a função exponencial, tá? Já tínhamos visto a definição, conversamos sobre conjunto imagem, quanto ele pode ser mudado a partir de algumas implementações no formato básico da função exponencial. Beleza. Então vamos lá. Bora trazer alguns exemplos aqui para fazer a construção, né, manual. Olha só. Se eu considerar a função de lei 3 elevado a x, como é a construção desse gráfico para essa função? Eu considero meu plano cartesiano, eixo x, eixo y, tá? Vou fazer pequenininho aqui para a gente fazer bastante. O que é que eu vi no GeoGebra? Todas as vezes que a base for um valor maior do que 1, o a da base sendo maior do que 1, isso implica que a função é crescente. Isso acontece porque todas as vezes que eu jogo valores aqui, eu sempre aumento 3 elevado a 1, é menor do que 3 elevado a 2, que é menor do que 3 elevado a 3, e aí vai. Que é 3 elevado a 1 é maior do que 3 elevado a 0, que é maior do que 3 elevado a menos 1, que ficaria 1/3. Então, para valores negativos, o meu gráfico se aproxima do eixo x. Para valores positivos, o meu gráfico cresce muito rapidamente. Esse, particularmente, intercepta o eixo das ordenadas, o eixo y, galera, onde no valor 1, que quando x for 0, y ou f de x vale 1, tá? Para valores muito pequenos, por exemplo, menos 10, isso vai ser 1/3 elevado a 10, tá? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é 1 sobre 3 elevado a 10, dá algo muito pequenininho, nunca negativo, tá? Porque isso aqui não se torna negativo, porém se aproxima muito do zero, mas não dá zero, ok? Esse eixo x é uma assíntota, tá? O eixo x é uma assíntota para o gráfico dessa função. Uma assíntota horizontal. Beleza? Eu poderia ter uma função assim, antes de prosseguir. Qual o domínio dessa função f? Todos os números reais. Ok? Eu posso colocar qualquer valor aqui. Qual o conjunto imagem para essa função f? Todos os números reais a partir do zero não incluindo, ou seja, reais, não incluindo indo para mais infinito, desculpe, ou seja, R mais asterisco, beleza? Olha só, eu poderia ter uma função g nesse formato, meio elevado a x. Nesse caso, como vimos lá com as construções do GeoGebra, como a base é um valor menor do que 1 e maior do que 0, né? Que tem que ser maior do que 0 para satisfazer a questão da definição da função exponencial, ou seja, o a está entre 0 e 1. Toda vez que o a estiver entre 0 e 1, a minha função exponencial ela vai ter comportamento decrescente, tá? No seu gráfico. Ou seja, eu tenho aqui, por que eu estou fazendo isso para cá para cima? Se não vai ter valor negativo. Se liga, eu tenho o eixo x, o eixo y, a origem. Qual o comportamento desse gráfico? Diferente do anterior, todas as vezes que eu aumento aqui positivamente, meio elevado a 2, 1/4, meio elevado a 3, 1/8, meio elevado a 4, 1/16. 1/4 é maior do que 1/16, que é maior do que 1 por 32, 1 dividido por 32, e aí vai, tá? Quanto mais eu aumento o valor do x, mais esse resultado aqui da imagem vai diminuir. Então, o comportamento é um comportamento decrescente. Nunca zerando. Assintótico ainda no eixo x. Ou seja, o eixo x ainda é assíntota, galera. Se liga. Interceptando onde 1. Onde for 0, meio elevado a 0, 1. Ok? Se liga. O domínio ainda dessa função g, quem é? Todos os números reais. Ainda serve qualquer valor. A imagem, ainda quem é? Todos os números reais, positivos e não nulos. Ok? Vamos avançar. Se liga.
Então, galera, continuando aqui com mais 4 exemplos, tá? Eu já trouxe aqui as funções com lei h de x, m de x, p de x e q de x, ainda com x, mas eu posso pensar em qualquer variável, tá? Então, no meu primeiro exemplo, considerando a construção, vou tomar um plano cartesiano, eixo x, eixo y. Eu sei traçar o gráfico, esboçar 3 elevado a x. O que eu estou fazendo de diferente agora? Multiplicando por 2 esses resultados. Ou seja, eu posso considerar o gráfico de 3 elevado a x, que é exatamente esse aqui, tá? 3 elevado a x, aqui é o 3 elevado a x, e as imagens do 3 elevado a x estão fazendo o quê? Estão dobrando de valor. Então, aqui interceptava em 1. A minha função 2 vezes 3 elevado a x vai interceptar em quem? Em 2. Eu estou dobrando de valor. Mas o crescimento ainda continua exponencial, só que vai estar crescendo mais rápido. Se liga. Por exemplo, se eu lançar 1 aqui, 3 elevado a 1 dá 3. Nesse gráfico apareceria aqui em cima, mais ou menos. Vezes 2 vai ficar o quê? 6. O que acontece com esse crescimento? É um crescimento mais rápido, tá? Não toca ainda o eixo x e o comportamento é esse aqui, beleza? Bem simples. Qual é o domínio dessa função h? Ainda são os números reais. E qual é o conjunto imagem para essa função h? Ainda são os números reais, positivos e não nulos. Se liga, tá? Aberto em zero até mais infinito. Para o segundo exemplo, a minha função m de x. O que acontece com a função m de x? Tá? Novamente, eu sei esboçar o gráfico do 3 elevado a x. Acabei de fazer, inclusive, o comportamento é esse, né? Ele está aqui também, 3 elevado a x. Porém, eu quero o oposto disso, menos 3 elevado a x. O que é o oposto disso? O oposto das imagens. É só você raciocinar. Lembrando do comportamento da função trivial, qualquer manipulação que for feita nesse comportamento básico é só movimentar o gráfico original. Se liga, olha só, aqui intercepta em 1. Se eu estou considerando menos 3, eu estou considerando todas essas imagens e pensando no oposto delas. Então, o meu gráfico daqui, se esse intercepta em 1, o de cá vai interceptar em menos 1. Se a resposta desse para 1 dá 3, a de cá vai ser o quê? Menos 3. Então, eu tenho um comportamento de rebatimento em relação... muito simétrico não, mas tudo bem. É uma simetria. O meu eixo x se torna um espelho em relação à básica. A básica é 3 elevado a x. E aqui sim é o gráfico da minha função, né, que tem comportamento menos 3 elevado a x. Menos 3 elevado a x, não menos 3 elevado a x. É bem diferente escrever isso disso, tá? Isso não é igual a isso. Se liga. Aqui é menos 3 elevado a x. Isso aqui não pode ser uma função exponencial, tá? Pela definição, nós observamos e mexemos no GeoGebra, também entendemos melhor por que não ocorre, tá? Se liga. Então, você pegou o original, pensou nele, considerou o oposto das imagens, tá? Mas qualquer coisa você tem a tecnologia, você tem o GeoGebra, você pode brincar com ele, ele lhe dá o suporte, ok? Enfim, terceiro exemplo, eu tenho eixo x, eixo y, origem. Eu sei esboçar o gráfico da função que tem comportamento 1/3 elevado a x, tá? A gente viu agora há pouco, se a base está entre 0 e 1, o comportamento é decrescente, então seria algo desse tipo, interceptando em 1, de 1/3 elevado a x. Porém, eu estou querendo isso acrescendo 2, ou seja, todos os resultados de 1/3 elevado a x, eu vou somar 2. Estou pegando todas as imagens aqui e somando 2. Então, aqui eu intercepto em 1, a outra vai interceptar em 3, perdão, somei 2 unidades. Aí tem um detalhe, não toca um zero.
y igual a zero, que é o eixo x, a reta y igual a zero, que é o eixo x, é a assíntota, tá? A assíntota agora passa a ser o quê? Passa a ser a reta 2. Esse gráfico ele translada, ele vai subir. Todas as imagens que aconteciam aqui embaixo, agora são acrescidas de 2. Então, elas aconteciam aqui, passam a acontecer aqui em cima. Então, a reta y igual a 2, ela se torna assíntota, que antes era y igual a 0, era o eixo x. Beleza? A gente viu isso lá no GeoGebra também. A gente só está recapitulando aqui no nosso quadrinho bonitinho. Ok? E o último exemplo, o exemplo 4, ainda com a translação. Temos também translações se eu movimento, se eu acrescento e somo aqui no x. Mas aí vocês podem observar lá no GeoGebra. A gente fez isso na aula do GeoGebra e vocês podem estar também brincando, observando e esboçando essas situações aí, tá? Eu não vou fazer aqui as nossas aulas no quadro não, já fizemos no GeoGebra. Olha só, 2 elevado a x, a básica 2 elevado a x tem esse comportamento, 2 elevado a x, porém eu estou considerando isso e descendo 4 nas imagens. Eu estou diminuindo sempre 4 unidades das imagens de 2 elevado a x, beleza, galera? Então, tocava em 1, desce 4 unidades, passa o quê? Tocar em menos 1, menos 2, menos 3. Tá? O meu comportamento gráfico é assim. Tá mal desenhado, pessimamente desenhado. A assíntota agora acontece em quem? Em menos 4. O meu gráfico vai ficar assim, cresce aqui infinitamente, ok? É um crescimento exponencial, porém ele nunca vai ultrapassar essa reta imaginária aqui, que passa por menos 4. As imagens nunca serão iguais a menos 4, tá? O menos 4 se torna assíntota, porque a 2 elevado a x, a assíntota era o eixo x, é o zero, é o y igual a zero. Aqui a assíntota é y igual a menos 4, beleza? É a reta y igual a menos 4, a assíntota horizontal, ok? Para fechar, eu vou mostrar um último exemplo aqui, se liga. Então, galera, continuando aqui, mas antes eu quero retomar, porque dessas três funções, dessas três leis, nós não estabelecemos o conjunto domínio nem o conjunto imagem. O conjunto domínio para as três ele é tranquilo, porque ele se mantém contemplando todos os números reais, beleza? O domínio de M, então, é R, o domínio de P é R, e o domínio de Q também é o R, conjunto dos números reais. Se liga. Bom, mas e o conjunto imagem? Essa daqui, como comportamento gráfico IM de M, como comportamento gráfico da função, ele se tornou totalmente negativo, fazendo uma reflexão, na verdade, em relação ao eixo X, um espelho eixo X se tornou, tá? Vocês podem voltar aí o vídeo e observar que o domínio passa a ser todos os números negativos, porém não nulos. Em vez de ser R mais asterisco, passa a ser R menos asterisco. Vem do menos infinito até o zero, não incluindo ele. Beleza? Se liga. Bom, o domínio dessa, a gente viu que abdicar o domínio, perdão, o conjunto imagem dessa era o R mais asterisco, a partir do zero, não incluindo ele, até mais infinito. Nesse caso aqui, subindo 2 unidades, é isso que eu vou fazer no conjunto imagem. A imagem de P, então, será o quê? Não acontecia em zero, era a partir do zero, se aproximando do zero. Então, é algo agora se aproximando do 2, não incluindo ele, porém continuando até o mais infinito. Beleza? E nesse caso, qual foi o conjunto imagem? Aqui também o mesmo caso. Apesar da função ser crescente, aqui era decrescente, mas a imagem ainda é de mais infinito, de zero até mais infinito, não incluindo zero. Aqui eu tenho um deslocamento do meu gráfico, 4 unidades para baixo. Então a imagem que antes
começava a partir do zero, não incluindo ele, agora começa a partir do menos 4, não incluindo ele, ou seja, é aberto em menos 4 até mais infinito. Eu estiquei, eu puxei o gráfico cá para baixo, beleza? Se liga. Olha só, eu trago agora, como um acréscimo, essa expressão da u de x, dada por e elevado a x. Mas quem será esse e elevado a x? Se você jogar na sua calculadorazinha aí científica, deve ter um botão com e, e esse valor de e, ele deve dar 2,781 alguma coisa. O e é um número irracional, pertence ao conjunto dos números irracionais, é um número real, claro, porque todo número irracional é real. É tipo o irmãozinho do π, tá? O π não vale aproximadamente 3,14, mas não é exato, é aproximado, é um número irracional. O e também é um número irracional. Geralmente usamos a aproximação de 2,72 para ele, porque ele vale 2,718, enfim. Beleza? Ele foi descoberto por Leonard Euler, tá? Desculpe a falta de prática ao falar. Eu vou colocar um link lá abaixo para que você conheça esse grande matemático que trouxe, né, a descoberta do E, e ele é muito importante dentro de estudos de química, por exemplo. Tá? A gente vai associar ele também ao logaritmo, ok? Assim como estamos vendo com a exponencial. Então, E é um número que vale aproximadamente 2,72, ou seja, trata-se de uma função exponencial com uma base o quê? Maior do que 1. Então, é uma função exponencial crescente, ok? Eixo x, eixo y, crescente e interceptando o eixo y, onde? Em 1 ainda, beleza? Se liga, eu não preciso fazer um gráfico perfeito, só preciso fazer o esboço. Quem é o domínio dessa função u? Ainda os números reais. Quem é o conjunto imagem dessa função u? Ainda de 0 até mais infinito, ou seja, todos os números reais positivos, asterisco. Beleza? Eu vou fechar nossa aula aqui de gráficos, na próxima aula a gente já volta. A gente viu uma aplicação, eu não vou fazer mais aplicações, a gente viu uma contextualizada antes de começar a exponencial e viu outra com GeoGebra. Próxima aula a gente já vê equação exponencial. Se liga, curte, compartilha, se inscreve, abração e até, galera!